Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao Gol Olímpico Podcast. Bem-vindos de volta ao Gol Olímpico Podcast, voltando à sua programação normal, com novos episódios, uma nova roupagem, novos convidados, um novo colaborador, um novo parceiro do projeto Gol Olímpico Podcast. Aqui é Marcelo Lucena, ao lado de Gabriel Galati, na coordenação das imagens, na edição. E hoje recebemos também, Gabriel, estamos aqui com um novo colaborador, Miguel Paludeto, não é isso, Miguel? Seja bem-vindo ao time Gol Olímpico Podcast. Desde já, nosso muito obrigado por fazer parte da equipe Gol Olímpico Podcast. Olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Betinho. Boa tarde, Marcelo, Gabriel, na produção. Eu que agradeço o convite de participar aqui. Estou muito feliz de poder estar ajudando vocês aqui nesse projeto. E é uma honra imensa para mim estar podendo participar aqui. E agora, no primeiro episódio aqui, já receberam o Betinho aqui, um grande nome, né, da história do futebol aqui brasileiro. Passou por times enormes, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro. Jogou na seleção brasileira, né, no final dos anos 80, e agora é treinador. E é uma honra poder estar conversando aqui com ele também. Se apresenta aí, Betinho, por favor. É uma satisfação, primeiro, né, de estar aqui podendo participar aí com vocês, Marcelo, Miguel, Gabriel, né, até porque falar da minha história, eu fico muito feliz, porque eu sei o quanto é difícil, né, de se tornar um jogador profissional e, posteriormente, né, chegar a uma seleção brasileira e hoje como treinador, né. Então, meu nome é Gilberto Carlos Nascimento, mais conhecido como Betinho, né. Nasci no Ipiranga, em São Paulo, mas vivi a minha infância aqui na região do ABCD, que é Diadema, São Bernardo, São Caetano e Santo André. E daqui eu acabei saindo aí para o mundo, né? Conheci muitas pessoas, né, que o futebol nos proporciona. E, assim, é muita satisfação, né? Poder estar realizando e podendo estar falando aí de futebol. Maravilha, então seja bem-vindo mais uma vez aqui, Betinho, professor Betinho. Eu estava lendo aqui o teu currículo, Betinho. Tu foi, na verdade, reprovado no teste no Corinthians, é isso? Antes da passagem pelo moleque travesso, começou ali a história no Corinthians, não passou no teste. Como é que foi, na época, a peneira, o teste? Na verdade, assim, né, eu recebi alguns nãos, né, assim como o Cafu, ele é tão famoso, né, pelos nãos, a quantidade de nãos que ele recebeu, eu também tive esse privilégio, né, de receber alguns. O Corinthians foi um deles, o São Paulo, o Palmeiras, próprio Juventus, né, que posteriormente depois eu começo no Juventus, o Santos, mas eram situações assim que na época era até meio que corriqueira, né, porque a quantidade de garotos, né, que sonham em se tornar um jogador profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar na base do São Caetano, depois posteriormente também no Palmeiras. É difícil fazer avaliação e às vezes em tão pouco tempo, né? Tem que contar aí, no caso, o jogador contar com muita sorte, que naquele dia ele foi o melhor dia da vida dele, ele pôde demonstrar sua qualidade. Então, nesses clubes que eu recebi, não, tive os meus momentos, né? Mas infelizmente acabou não concretizando, né? Você fica triste, fica meio que frustrado, mas você sabe que tem outras possibilidades, né? Outras oportunidades que vão surgir, como aconteceu comigo. E eu acabei depois, no próprio Juventus, né, me tornando profissional. Pois é, Miguel, ele falou essa história aí do Cafu. Salvo engano, não sei se tu vai se recordar, foram quantas peneiras que o Cafu foi reprovado? Acho que mais de 10, né? Talvez até recebeu sim ali para início da carreira. Se eu não me engano, eu não lembro o número exato, mas eu já vi gente falar que foi mais de 30, não tenho certeza. E assim, a persistência, né, para o Cafu continuar a carreira, para acreditar no sonho, né, Betinho? Porque às vezes o primeiro não, o garoto ali fica triste, não quer continuar, tem a decisão para, enfim, continuar os estudos ou não, para o início da carreira, mas mesmo assim é importante a persistência, né, para acreditar no sonho acima de tudo. Esse o acreditar nos sonhos acho que é o principal, né? As dificuldades sempre elas vão existir, não tem como não acontecer, né, no dia a dia. Agora, você acreditar, você saber que seu potencial, você enxerga essa possibilidade, o Cafu realmente, eu também não sei o número exato, mas é um número expressivo, né? E a persistência dele, e depois, né, que ele se torna profissional mesmo no São Paulo,
ele fala muito bem do Tele Santana, né? Que o Tele cobrava muito ele, os cruzamentos dele. Ele era um cara que tinha muita força, né, para chegar no fundo, só que não fazia bons cruzamentos, né? E aí o Tele cobrou isso dele e a persistência, né? Após treino, tá lá treinando, repetição, fez ele se tornar o jogador que se tornou, né? E antes de passar a bola aqui para o Miguel, eu estava lendo aqui a ficha técnica do Betinho, porque o início foi ali no Juventus ali, moleque travesso, né, da Rua Javari, tradicional clube, né, em 85, né, mais ou menos, por volta de 85, 86. E o final da carreira também, porque eu lembro, foi em 2004, né, que tu passou no Juventus, e eu lembro do Campeonato Paulista, naquela ocasião teve uma polêmica, era São Paulo contra o Juventus, um possível rebaixamento do Corinthians, o São Paulo tinha que entregar o jogo, acho que foi em São Caetano do Sul, e queriam até matar o Grafite, esse bobear, a torcida do São Paulo queria, né, aniquilar o Grafite, porque ele foi responsável pelos 2 gols na vitória do São Paulino por 2-0 contra o Juventus. O que salvou o Corinthians, não foi isso, Betinho? Foi exatamente isso, né? Esse foi o jogo, a rodada final, né? Era São Paulo e Juventus em São Caetano, e Corinthians e Portuguesa Santista no Pacaembu. Se nós vencêssemos o jogo, mesmo que o Corinthians ganhasse da Portuguesa, o Corinthians cairia, né? E aí acontece, no primeiro tempo, o Grafite faz 2 gols, né? E aí a torcida do São Paulo vaiando, né, o Grafite por ter feito os 2 gols, pedindo que o time entregasse o jogo, né? Porque o Corinthians acabou no final do jogo fazendo 1-0 contra a Portuguesa Santista e acabou classificando. Mas teve um jogo anterior aí, Palmeiras e Juventus e Corinthians no Pacaembu, um jogo também que era um jogo onde a gente ganha, dificilmente o Corinthians ia conseguir, porque faltavam acho que 3 ou 4 rodadas, a gente ia abrir uma vantagem boa do Corinthians, nós estávamos ganhando de 2-0, aí o Corinthians acabou ganhando o jogo 3-2, mas teve expulsão, pênalti duvidoso, mas isso fica para a história, né? Tá aí, portanto, Miguel, as histórias do futebol, essa história do Campeonato Paulista de 2004, que curiosamente o jogo foi em São Caetano do Sul, e o campeão na época, salvo engano, foi o São Caetano do professor Muricy Ramalho, Miguel. Sim, exatamente. Só corrigindo aqui que eu tinha falado que o Cafu parece que tinha sido reprovado em mais de 30 peneiras, parece que não foi isso não, foi mais de 15. O número exato eu não sei, mas eu dei uma aumentada aí. E sobre esse campeonato aí de 2004, o Campeonato Paulista, Betinho, o senhor estava no Juventus. Isso. E aí o senhor jogou contra o São Paulo e o Grafite fez os 2 gols, foi isso, né? Foi exatamente, foi 2-0 para o Grafite, né? Nesse jogo, inclusive, eu não fui relacionado para o jogo. Alguns jogadores, o treinador eu escolhi ali no vestiário, né? Quem ele ia estar iniciando. Aí eu acabei ficando de fora e assisti da arquibancada nesse jogo. Porque a minha história no Juventus, né? Eu inicio no Juventus em 93, na verdade, que eu começo no juvenil. Aí em 95, 96 eu já começo a fazer parte do profissional, né? Teve um acesso rápido ao profissional. E depois, em 2004, né, eu encerro a carreira ali no Juventus, infelizmente com essa tristeza, né, do rebaixamento. Mas a história no Juventus não tem como se apagar, né? Exatamente, o Juventus foi um clube que o senhor defendeu bastante vezes, né? Foi o clube que o senhor começou e que o senhor encerrou a carreira. E além disso, né, nós fomos campeões do torneio início de 86, do Juventus em 88 eu sou convocado para a seleção brasileira, né, o Juventus, o moleque travesso, né, aprontava muito para os grandes, nesse ano aí de 86, 87, 88, nós fizemos boas campanhas, né, onde acabou fazendo com que eu fosse para a seleção brasileira, eu sou o único jogador que passou, que jogou no Juventus, e do Juventus foi direto para a seleção. Eu tenho uma outra convocação em 91, mas aí eu já estou no Palmeiras, né? Mas essa aí foi um feito, né? Jogando com uma equipe pequena, né? Do Brasil, e se destacando e chegando à seleção brasileira em 88, um amistoso na Bélgica, contra a Bélgica. Nós ganhamos de 2-1. Sim, sim. O treinador, rapidinho, o treinador da seleção à época era o Carlos Alberto Silva, em 88? Exatamente, Carlos Alberto Silva, né, que ele inclusive ele era treinador do Cruzeiro e da seleção brasileira, né, por isso eu acabo indo para o Cruzeiro depois, quando a gente retorna desse amistoso, ele consegue fazer com que o Juventus me emprestasse, né, para o Cruzeiro,
e aí começa minha história lá no Cruzeiro também. Sim, isso foi no ano de 1988, né? 88, exatamente. O que é interessante também, eu estava vendo aqui a ficha técnica, porque tu pega a era do Palmeiras também, Betinho, pré-Parmalat ali, né? O início ali, porque a quebra do jejum foi em 93, com o título paulista, né? Tu já tinha saído ali do Parque Antártica, né? Ficou até meados de 92. Então, eu chego em fevereiro de 90, eu volto do Cruzeiro, né? E retornaria para o Juventus, que o Juventus era dono do meu passe. Na época, né, de 86 até 89, 85, 86, 89, os clubes grandes queriam, né, me contratar, mas o Ferreira Pinto, que era o presidente do clube, né, do Juventus, pedia um valor muito alto, e as equipes aqui de São Paulo não tinham condições de pagar. Ele me empresta para o Cruzeiro, eu consigo me destacar lá, e depois eu acabo chegando no Palmeiras, início de 90. E fico até 92, a Parmalat chega em maio de 92, e eu saio em julho de 92. Né? Eu fiquei ali uns 3 meses, só que o meu passe não era do Palmeiras. E quando a Parmalat chega, ela traz jogadores da Parmalat, né? A empresa acaba contratando jogadores, e eu acabo tendo que sair, né? O Faquina era o presidente, assim que eu chego, e o Mustafa assume em 92. E aí o Mustafa não queria que nenhum jogador que não fosse do Palmeiras permanecesse, né? Aí eu tive que sair. Eu tinha contrato até o final de 92 com o Palmeiras. Aliás, tu jogou com o Ivan Itzel, porque o Ivan, o goleiro, passou por aqui também no Gol Olímpico Podcast, falou esse ano de 92, o Ivan que era o reserva, o Marcos estava surgindo também nessa época, enfim, academia, né, bem forte como sempre. O Ivan passou por aqui, eu lembrei agora desse time pré-Parmalat, que ele disse que não aproveitou muito a época dos títulos de Copas e Palmeiras, que ele saiu um pouquinho antes de estourar aí em 93. Miguel. É verdade. Ô Marcelo. Tem alguma pergunta, Miguel? A gente falando aí do Palmeiras, da época da Parmalat, né, de glórias, do Brunoro, né, da cogestão Parmalat, 92, 93. Aliás, o que é interessante também, Miguel, aqui para situar, a ficha técnica dele começa no Juventus, vai para o Cruzeiro, Juventus, Palmeiras e Cruzeiro, antes de ir para a aventura no exterior, que foi no Japão, né? Aliás, essa época aí, eu acho que não sei, Miguel, se tu sabe também que o futebol japonês estava começando a se desenvolver ali também, era pré-história quase ali no Japão, né, com o Zico levando também muitos ensinamentos para lá, foi em 1994, 3 talvez. O futebol japonês aí crescendo um pouquinho antes da Copa de 94. Como é que foi a experiência lá, Betinho, no futebol japonês? Não sei se tu viu o Zico por ali, teve por perto, enfim, como é que é a cultura japonesa, o ensinamento para a tua vida? Então, na verdade, eu saio do Cruzeiro, né, com a conquista lá da Supercopa, o Campeonato Mineiro com o Renato, com o Roberto Gaúcho, Boiadeiro, Nonato, e aí aparece essa situação para ir para o Japão, né? Eram 9 meses de contrato, não era um valor assim, até para a época, né, que isso foi em 93, e iria ser o primeiro ano do campeonato profissional, e eu iria para um time da segunda divisão, que na época se chamava Fujita. O Mirandinha, o centroavante que jogou no Palmeiras, e foi junto comigo, né? Eu tinha uma filha pequena na época, eu falei para minha esposa, vamos, né? 9 meses passa rápido, qualquer coisa a gente volta. As portas no Cruzeiro estavam abertas, né? Que eles queriam que eu renovasse. E eu chego no Japão sem falar o inglês, sem falar o japonês, com aquela dificuldade toda, mas assim, nós fomos muito bem acolhidos. Tinha um brasileiro lá, Edson, que já estava lá há bastante tempo, falava bem o idioma, né, o japonês, e me ajudou no dia a dia de trabalho, né? E depois você vai aprendendo algumas palavras, você vai montando uma frase. E dentro do time, tinha alguns jogadores japoneses que falavam, arranhavam um pouco português, né? Porque no ano anterior, o Pita tinha jogado lá, nesse time. Então, quer queira ou não, eles já falavam algumas coisas, né? Então, a adaptação não foi tão difícil, né? E foi assim, foi um período fantástico para mim, porque a gente é campeão da segunda divisão, aí sobe para a primeira divisão do campeonato japonês. Em 93 começa, né, o campeonato da primeira divisão profissional e da segunda divisão, né?
Aí no ano seguinte a gente sobe, aí a gente joga contra o Zico. Eu tive a oportunidade de encontrar o Zico várias vezes, né, no Japão. Até hoje tenho um bom relacionamento com ele. E ele foi o cara que ergueu a bandeira realmente, né? Outros brasileiros passaram lá antes do profissionalismo, né? O Oscar foi um deles, é Sérgio. Mas era todo amador, né? Todos os clubes, o campeonato era amador. O Zico realmente dá o pontapé inicial para o campeonato profissional, né? E aí vai Lineker, Ramon Dias, Buchualdo, todos os jogadores que tinham jogado a Copa de 90, eles foram, né, jogar no futebol japonês e dar um pulo, né? Fazer com que o futebol dentro do Japão crescesse, como hoje é um destaque, né? Me veio à mente também, só um adendo, Miguel, rapidinho, o gol do Leonardo, né? Nessa época, o Leonardo fez um golaço, o lateral foi expulso na Copa de 94, me veio à mente agora o golaço que ele fez no Japão. Miguel. E o campeonato japonês, ele começou na década de 90, então? Em 93 começa o profissionalismo. Antigamente tinha um campeonato que era um campeonato amador. E aí, nesse ano, muitos brasileiros acabaram indo para lá, né? Eu acabei ficando 5 anos e meio, 4 anos e meio no Belmar e Hiratsuka. Era Fujita, depois ele mudou de nome na primeira divisão. E o Kawasaki Frontale, né? O Kawasaki Frontale hoje é o Leandro Damião, joga nele, é bicampeão japonês, né? Uma potência. E o time do Zico continua sempre entre os primeiros ali, né? O Zico, mesmo depois, que o Zico ficou 3 anos, em 95 ele encerra a carreira dele, em 94 na verdade, porque ele chega em 92, joga o campeonato amador lá, joga em campos às vezes de terra, meio que de vários aqui no Brasil. Aí no segundo ano dele, que é 93, cria o profissionalismo, e em 94 ele encerra a carreira, né? Mas mesmo assim, ele sempre trabalhou lá dentro do Kashima e fez o Kashima ser muito mais divulgado com a presença dele, né? Tá certo. Eu tô aqui, vem flashes na cabeça, principalmente falando do Zico, essa época do... Tu teve um contato bem próximo com o Galinha, ainda tem. Como é que é o Zico? A gente tem curiosidade assim no dia a dia. Como é que é essa idolatria que ele tem? Aliás, na Turquia também ele fez um bom trabalho no Fenerbahçe. Ao redor do mundo, né? O Zico, como jogador, não precisa nem falar muito, mas como é que foi o contato com o Zico ali no dia a dia? De muito respeito, idolatria? Como é que é o Galinho de Quintino assim, ao vivo, perto? Ele para, né? Onde ele chega, ele para tudo, né? Todo mundo quer tirar foto, quer um autógrafo, e ele é muito atencioso, muito respeitoso. Eu tive 2 situações com ele lá no Japão, com a minha família, né? Com a minha filha. Uma delas, minha filha, a gente estava indo numa inauguração de uma churrascaria lá no Japão brasileiro, e ele era um dos caras que ficava na recepção ali, recebendo os jogadores, a família, né? Minha filha tinha um ano e pouquinho, machucou o cotovelo e chegou cheio de dor e tal, e ele super preocupado com ela, enquanto não chegou um médico lá e foi, né, ele trouxe o médico até a mesa onde eu estava, para o médico poder analisar a minha filha, ele super atencioso. Era o Fagner, que é compadre dele, né, tinha o show do Fagner lá nessa churrascaria. No dia seguinte, nós fomos até a casa do Zico, lá, ele convidou algumas pessoas. O nosso treinador era o Nicanor de Carvalho, trabalhou no Santos, no Corinthians, né? E já conhecia o Zico, né? Então nós fomos convidados para ir à casa do Zico. E uma outra situação, e era uma inauguração de uma loja de esporte no Japão, e ele já tinha convidado os brasileiros para poder ir, né? Então, era após o jogo, era à noite, né? Aí no jogo, durante o dia, eu quebrei o nariz e não pude ir, né? E aí quando o Nicanor chegou lá, o Mirandinho, ele perguntou sobre mim, aí o Nicanor falou o que tinha acontecido. Quando deu 11 horas, meia-noite, que ele chega na casa dele, ele liga para mim para perguntar como que eu estava. Isso para mim foi fantástico, assim, né? E outras situações que eu tive com ele também. Eu fiz uma live aí recentemente, né? E aí eu convidei ele para participar. E ele foi super solícito, né? Assim, muito, muito. Você olhar aquele cara, ver o que ele fez pelo futebol. Ele é meu ídolo, já era na época como jogador. E depois o ser humano,
aí não tem coisa igual, né? Eu tive esse privilégio de estar muito perto dele. Quem ligou pro senhor foi o Zico. Exatamente, o Zico, pós o evento que ele teve, né? Quando ele chegou na casa dele, ele ligou para saber como que eu estava me sentindo, né? Com o nariz todo quebrado. E conta pra gente como é que foi que o senhor quebrou o nariz, como é que foi essa experiência? Foi assim, uma situação, um lance no meio campo, era o Shimizu Spurs, o Leão era o treinador na época desse time. É uma bola no meio campo onde eu domino ela no peito e vou jogar ela para frente, né? Para seguir. E nisso que eu toco para frente, o cara veio chutar a bola. Então a bola sai e ele acaba acertando meu rosto, né? Como eu baixei a cabeça para fazer com o peito o movimento, aí ele acerta o chute na minha cara, né? E aí o nariz já começa a sangrar. E aí não teve jeito. Saí, foi bem no final do primeiro tempo. Eu tento voltar, mas não teve jeito. Aí eu fiquei de fora um mês e pouco. Tá aí as histórias do futebol com o Betinho. E aí, tu ficou 2 temporadas seguidas no Japão, né? Foi até 96, né? Chegou em 93 e foi até 96. Com 2 times lá, não é isso? Começou, então, no Belmari, é isso a pronúncia? E depois foi pro Kawasaki Frontale. Então, eu chego em 93 e fico até 96 no Belmari, né? Que era Fujita, mas aí muda de novo, mas é o mesmo clube. Em 97 e 98 eu vou pro Kawasaki Frontale. Eu fico até 98, até julho de 98, quando eu venho pro Internacional. Julho de 98 para o Inter de Porto Alegre. Como é que foi a passagem no futebol do Sul? Futebol de garra, de força física, rivalidade com o Grêmio. O Inter nessa época tinha um Dunga, não tinha? Não, o Dunga chegou em 99, Sim. Né? Chegou a jogar com o Dunga, capitão do Tetra? Cheguei. O Dunga chega realmente em 99. Em 98 eu chego no Internacional, um time jovem, tinha o Christian, um outro zagueiro lá novo, né? O time do Inter não era um time assim. Gamarra estava nesse time também, não? Não, ele já tinha vindo para o Corinthians já. Já estava no Corinthians. O Caico estava nesse time, meio campo? Tinha o Caico, não? Antes também, né? Ele tinha também acabado de sair. Era um time mais jovem, né, do Internacional. Até fez um bom campeonato brasileiro, mas não conseguiu classificar entre os 8. E no ano seguinte aí tem essa reformulação, né? Vem o Dunga, vem Gonçalves. Tinha um bom goleiro, né? O André. O André era um goleiro muito bom, jovem, foi até para a seleção brasileira. E aí, em 99, vem o Almir, João Santos, um time bem competitivo, né, para disputar. Na época tinha o Rio Paraná lá, Rio Grande do Sul, Paraná. Sul-Minas, torneio Sul-Minas. Isso, acho que era isso daí. E mais o campeonato estadual, né? Foi quando acaba surgindo o Ronaldinho Gaúcho, nesse ano de 99, né? Em 99, clássico, ele partindo para cima do Dunga. O Dunga sofreu muito com ele ali nessa final, né? Mas essa final foi assim, o Grêmio tinha ganho o primeiro jogo no Beira-Rio, e o segundo jogo eles fizeram cedo um gol, e o Ronaldinho, ele tá no banco, ele já entra no final do jogo, faltando acho que uns 15, 20 minutos, né? Ele não era titular naquela época. E né, as jogadas que hoje aparecem foi exatamente as jogadas que ele fez no jogo. Ele não fez nada além daquilo, né? Só que o Grêmio foi campeão. As jogadas em cima do Dunga, isso repercutiu bastante, né? Mas em si, se não acontece o Capetinha, né? O Edilson Capetinha ter sido expulso no Palmeiras e Corinthians aqui, e o Luxemburgo tira, né, ele da seleção, Ronaldinho talvez não tivesse surgido naquele momento, né? Poderia surgir mais à frente, né? E o senhor chegou a jogar com ele, chegou a ver ele dentro de campo, assim, o senhor lá dentro de campo e ele lá também. Sim. Um garoto, né? Totalmente, assim, o momento dele, como os nossos jogadores jovens agora, né? O Vinícius Júnior, que estão, assim, totalmente voando, né? Era o Ronaldinho Gaúcho naquela época, né? Sim. Aliás, ainda curiosidade, como é que foi o pós-final do estadual? Como é que foi o comportamento do Dunga? Que o Dunga é um jogador muito explosivo, né? E teve esse embate com o Ronaldinho Gaúcho, um garoto na época promissor surgindo. Ele ficou muito chateado, ficou nervoso no vestiário. Como é que foi essa história, a resenha
aí o pós-Campeonato Gaúcho daquele ano? A chateação, né? Você perder uma final de campeonato para o seu maior rival, consequentemente, isso, né, pós-jogo é muito ruim, né? Ainda mais ele, né, que é gaúcho, né, é de lá do sul mesmo, então para ele o peso ainda é maior, por se tratar do Dunga, né? Mas assim, não teve nada de briga, por mais que teve Grenal lá que realmente o bicho pegou, né? Era mais pancadaria do que se jogar bola, né? Mas nesse não, esse foi jogado, o Grêmio foi melhor, né? E mereceu o título. E como é que foi, depois do campeonato, depois de ter perdido o título pro Grêmio, como é que foi o sentimento de ter terminado vice, né? Porque o Internacional fez uma ótima campanha, né? Naquele campeonato gaúcho de 99. E aí, como é que foi o sentimento depois? Não, o sentimento de tristeza, porque a cobrança, né, do torcedor é muito grande para você perder para um rival. Você vê que até hoje, né, todo Grenal, aquele que perde sofre, né, porque as cobranças são grandes. Mas como o Dunga é um jogador experiente, né, aquele time do Inter, diferente de 98, era um time bem mais experiente, né, então deu para assimilar. Tanto é que depois eles foram para o Brasileiro, acabaram fazendo uma boa campanha. Eu acabo saindo, né, e vou para o Guarani, e no Guarani a gente consegue fazer uma campanha também sensacional, a gente classifica entre os 8 e pega o Corinthians, né, do Rincon, Ricardinho, Marcelinho, aquele time fantástico do Corinthians. Aliás, o Guarani em 99 e vem o Gama em 2000, porque teve um episódio do Gama na João Avelange, que é esse imbróglio que teve na virada de 99 para 2000. O elenco sentiu isso no campo durante a João Avelange, esse questão extra-campo, influenciou na campanha? Como é que foi a época de jogar no futebol lá em Brasília, no Gama? Assim, foi um período complicado, até por causa da situação que houve, né? A gente não tem como direcionar, né? Mas algumas atuações de arbitragem, assim, é lógico, o Gama já é um time pequeno do Brasil, né? Então, na dúvida, sempre vai sobrar para o time pequeno. Mas teve situações, sim, que não tem como afirmar. Mas que meio que, ó, vocês merecem cair, aliás, vocês não merecem estar aqui, né? Então, foi mais ou menos isso. Miguel, e isso foi a João Avelange em 2000 e o Gama mais ou menos foi o pivô ali do caos, da confusão à época. O Fluminense acho que subiu direto, né? Teve acesso da C para A, Eurico Miranda lá nos bastidores. Tanto que a final foi até confusa na ocasião com Vasco e São Caetano, brasileiro de 2000, João Avelange, Miguel. Sim, né? Foi em 2000 e o pessoal brinca até hoje dessa situação do Fluminense, né? De ter subido da C direto para A, fala lá que eu queria ter o advogado do Fluminense. Então, é uma situação engraçada aí. E qual foi o sentimento de ver isso acontecendo e estar sendo prejudicado, o Betinho? Assim, ó, eu teve o primeiro jogo, assim, ó, como profissional, não foi o primeiro jogo, né? Mas uma situação um pouco parecida. Corinthians de Juventus, uma outra situação, foi, acho que, se eu não me engano, em 87. A gente jogava contra o Santo André, em Santo André, e o Corinthians jogava contra o Guarani lá em Campinas, né? E nós éramos ganhar do Santo André, que a gente classificaria em quarto lugar e o Corinthians ficaria fora, né? E o Corinthians teria que torcer por um resultado ruim nosso aqui, um empate, um exemplo, e lá eles ganharem o jogo. E dentro desse jogo foi assim uma arbitragem que, pô, foi muito tendenciosa, né? E nós não conseguimos ganhar o jogo de Santo André, o Corinthians ganhou, o Corinthians classificou. Então, desde então, né, e o time do Juventus era um time muito experiente, tinha Barbiroto, Juninho Fonseca, Heriberto, Gatãozinho, Reinaldo Xavier, tudo Rocha, né, jogadores experientes, né, e aquilo lá eles ficaram indignados, né, e eu começando, subindo, eu, Sérgio Soares, Raudinei, nós falamos, pô, a gente trabalha a semana toda, e aí quem decide quem vai ganhar e perder é um rapaz de preto, né, que no caso é o juiz, mas eles falaram assim, garoto, fica tranquilo que não foi a primeira e nem vai ser a única vez, né? Então, tenha sempre a consciência de buscar fazer o seu melhor.
Você fez o seu melhor, quando você sair de campo, saia tranquilo. Então, esse é o sentimento. Fazer o melhor enquanto você está lá dentro. Depois não adianta mais lamentar. Exatamente, porque se for ficar dando bola para isso hoje em dia no futebol, vai ficar louco. Né? E o senhor citou o Santo André, e depois a passagem do Gama foi direto para o Santo André, né? Que o senhor se transferiu. E como é que foi a experiência lá? Então, eu tive uma passagem boa no Santo André, mas eu acabei, assim, iniciamos bem a competição, mas aí eu machuquei o meu joelho e acabei não jogando o resto da temporada, né? Então, assim, por experiência foi ruim por ter machucado. Mas é um time, principalmente para mim, né, que eu sou do ABC, né, moro aqui em São Bernardo, porra, um time perto da minha casa, onde muitos amigos, né, moram em Santo André também. Então, assim, os jogos que eu pude participar foram jogos felizes, né, porque tinha muitas pessoas amigas, né, vivenciando aquele meu momento. Ah, que legal jogar na cidade, né? Na cidade não, na região aí que o senhor foi criado, deve ser uma coisa sensacional aí, tá perto da família, dos amigos, de todo mundo. Porque assim, né, as pessoas, né, quando você está distante, né, os amigos acabam torcendo por você, e às vezes distante, né, você igual lá no sul, no Japão, né, em Belo Horizonte, as pessoas não conseguem acompanhar. Agora aqui, próximo de casa, né, na região, porra, é fantástico esses momentos. Aliás, essa história do Santo André remete ao Sérgio Soares, porque o Sérgio Soares foi o nosso último entrevistado. O último episódio foi com o Sérgio Soares, em dezembro. Ele, aliás, os parabéns para o Sérgio Soares, né, o acesso com a Lusa, brilhante trabalho. Falamos um pouco da carreira dele. Eu queria saber um pouco da tua ligação com o Sérgio Soares, que foi como jogador. Ele te puxou como auxiliar técnico à época? Como é que foi enfim, a tua ligação, tua amizade aí no meio do futebol com o Sérgio Soares? Sérgio Soares, eu conheço ele desde os 14, 15 anos, da Várzea aqui de São Bernardo, né? Tinha um time, o Tipicá, e nós jogávamos juntos, né? Então passei a conhecer. Então, ele tem, assim, uma história fantástica, né, dentro do futebol. Hoje, né, campeão com a Portuguesa. Nós somos compadres, né? Na verdade, nós somos irmãos, né? O irmão que o futebol nos proporcionou. Porque desde os 14, 15 anos aí que a gente se conhece, nós ralamos bastante. Os nãos que eu recebi, ele também recebeu. E aí em 91, 92, ele vai para o Juventus, ele consegue no Juventus, e depois, posteriormente, eu chego em 93, em 82, né, ele vai, e eu vou no ano seguinte para o Juventus em 83. E aí a gente sobe profissional junto, né? Ele mora na Saúde, eu aqui em São Bernardo, então eu passava, pegava ele, a gente ia para os jogos. Quando a gente sobe para o profissional, a gente sobe praticamente no mesmo momento. Ele era um jogador de marcação, né? Um volante, né? Eu era um meio atacante, centroavante, ponta direita, ponta esquerda. Então a gente tinha uma relação assim muito grande, né? As coisas foram acontecendo junto. Aí depois do Juventus, ele segue um lado, eu sigo para o outro, né? E nós tivemos a oportunidade de jogar outra. Antes do Gama, na verdade, no primeiro semestre foi o São José. Nós disputamos o Paulista da A2, por pouco nós não subimos, depois sim nós fomos para o Gama, né? E depois em Santo André a gente volta de novo a se encontrar, a trabalhar junto. E sempre ele tinha, né, a vontade de ser treinador. Eu mais tranquilo de auxiliar. E a gente tinha uma referência, o Felipão e o Murtosa, né, de seguir assim, ó, ele como treinador e auxiliar. Em 2004 eu encerro a carreira, ele encerra a carreira no Santo André e assume o Santo André em 2004. Aí me convida para trabalhar com ele, foi um período fantástico, porque o Santo André começou o campeonato com menos 12 pontos, de 24 equipes, né, em 2004, e a gente consegue fazer com que o Santo André não caia, né, e ainda chegue na última rodada com uma matemática difícil de até classificação entre os 8, pela campanha que nós fizemos. E eu fico com o Sérgio durante 4 anos. E aí é um momento onde nós estamos parados e o Palmeiras, o Toninho Cecílio, que hoje é o diretor da Portuguesa que levou ele,
era o do Palmeiras na época, né, em 2008. Me convida, eu e o Toninho, nós jogamos juntos. O Jorginho era o coordenador da base, que nós tínhamos jogado junto. Me convida para ser treinador. Converso com o Sérgio e o Sérgio fala, não, pô, pode ir, que você tem capacidade e tal. Aí eu vou ter minha primeira experiência como treinador. Mas até então, eu e o Sérgio, né, hoje, né, eu tive no acesso lá no estádio, fui lá dar um beijo nele, porque é um cara fantástico, né? Volto a dizer, um irmão que o futebol me apresentou. Fantástico. Realmente o episódio dele aqui no Gol Olímpico Podcast está no YouTube, está sensacional. A gente gravou com ele em dezembro, várias histórias, enfim, do mundo da bola, da época do Palmeiras como jogador, ele contou a situação dele com o Vanderlei Luxemburgo, falou do Djalminha, a época também, tá bem legal. Mas eu peguei aqui uma foto do Cruzeiro, vou até tentar virar a câmera aqui, não sei se o Gabriel... que eu quero ver essa imagem aqui, mostrar para o Betinho. Deixa eu ver aqui. Desse time aqui, olha o Betinho aqui no canto, ó. 1992 e tem ali, ó, já de frentão com cabelo grande, boné, tá ali de azul, branco, na verdade, a camisa, Renato Portaluppi. Betinho, como é que foi jogar com essa figuraça que é o Renato Gaúcho, né? Hoje um técnico importante, né, no mercado, tá tentando voltar aí ao mercado da bola, mas enfim, tem um nome importantíssimo, campeão da Libertadores, como jogador também, não tem nem o que questionar. Como é que foi a convivência na época com o Renato Portaluppi? Sempre muito boleiro, bonachão, gostava de treinar. Como é que era no dia a dia lá a convivência com o Renato ou Gaúcho? Aliás, um ataque gaúcho na época, né? Renato e Roberto. Verdade, verdade. O treinador desse time foi o Jair Pereira, né? Um treinador que eu tinha trabalhado com ele no Palmeiras, na verdade ele me levou para o Palmeiras. Eu saio do Palmeiras e depois ele me leva para o Cruzeiro, né? Para esse time aí. E o Jair é uma pessoa fantástica, porra, ele sabia lidar com todo mundo, assim, com os jogadores, porra, muito tranquilo, né? E o Renato, ele chega, né, com status, pô, Flamengo, Fluminense, campeão, né, Grêmio, um cara, né, multivencedor, né? E dentro dos treinamentos, ele não treinava muito, até porque, assim, o tornozelo dele estava sempre inchado, porque o que ele apanhava era uma coisa, assim, fantástica. Ele era muito forte, usava muito o corpo, né, a velocidade dele também. Então, assim, o Jair falava assim para eles, né, pra gente, né, falava assim, ó, o Renato tá lá, tá descansando, pondo o pezinho no gelo, mas no jogo pode contar com ele, né? E era isso mesmo, porque ele chegava no jogo, o Renato, ele corria, ele dava vida, ele brigava lá na frente com a defesa adversária, só que ele não precisava voltar muito, né, porque a gente dava sustentação para ele. Eu até falo, eu corria para ele fazer o gol lá na frente, eu vou achar ruim, tá tudo certo. Mas ele era um cara assim, tinha que pagar o bicho, né, pô? Vocês corriam, você tava copiando ali e fazia um trabalho sujo para ele fazer os gols ali. Mas ele era um cara assim, muito parceiro, defendia muito o grupo no dia a dia de trabalho, reivindicava situações para o grupo, para o elenco, né? Ele não tinha a estrela dele, né, que se fala, fora, é para mídia, porque ele dentro do ambiente de trabalho, ele é muito companheiro, sensacional. Só antes de passar para o Miguel, relembrando aqui a escalação, Paulo César Borges, Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho, Nonato, Douglas, Boiadeiro, jogadoraço também, Marco Antônio Boiadeiro, hein? Esse jogou bola. Luiz Fernando, Betinho, depois o Cleison, Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho, como disse o treinador Jair Pereira, 1992, ao final foi 4-0, salvo engano, não é isso? Contra o jogo de volta, né? Contra o Racing da Argentina. Não, foi o primeiro jogo, foi o primeiro jogo, 4-0, né? O segundo lá a gente perde de 1-0, né? Mas praticamente já tinha sacramentado aqui, né, o título. Né? Aí, Miguel, Renato Gaúcho, que hoje em dia está tentando voltar ao mercado como treinador, teve aquela polêmica com os estrangeiros, né? O que é melhor ou não, Renato e tal. E aí o Renato Portaluppi, o vice-campeão da Libertadores, Miguel. Ganhou com o Grêmio, né? Agora com o Flamengo foi vice. Contra o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras. Exatamente, vice contra o Palmeiras. E, Betinho, como é que é ali falando, sem ser do jogador Renato Gaúcho, do ser humano Renato Portaluppi, como é que era estar ali com ele no dia a dia ali, fora do treino, fora do clube, assim, a convivência ali de ser humano, como é que era?
Não, é assim, é que eu falei, ele é um cara muito simples no dia a dia dele, ele demonstra, né, assim, para a mídia, esse cara todo, né, mas ele é muito competitivo, né, então, assim, ó, jogar futebol, jogar qualquer coisa, ele é muito competitivo, ele faz apostas e não quer perder, quando tinha rachão, né, que é véspera de jogo, que tinha antigamente muito, né, ele montava o time dele, nossa, se o time dele perdesse, ele ficava muito bravo, né? Então, assim, é um cara muito comprometido e muito tranquilo. Gosta de brincadeira, aceita as brincadeiras também que fazem com ele, né? Então não é aquele cara assim que só vai brincar e quando brinca com ele fica exaltado, né? Então, assim, até assim, eu chego no Cruzeiro, ele já estava lá, e eu imagino, pô, Renato Gaúcho, né? Cara multicampeão aí, não sei o quê. Mas, ó, me surpreendeu a conduta dele com todo mundo, né? O relacionamento dele. Sim, sim. E, Betinho, o senhor passou por times assim que jogou com o Renato Gaúcho e jogou com outras estrelas também, né? Jogou com o Evair, jogou com o Dunga, que já foi citado aqui, com o César Sampaio. E fala pra gente como é que é. Tipo assim, pô, tô jogando no time de um cara desse tamanho. Como é que é? O que que passa na cabeça, assim? Assim, ó, Miguel, assim que eu subo no Juventus, o Sérgio Soares, o Raudinei, a gente comenta até hoje, né? Nós somos privilegiados, né? Porque a gente sobe num time de jogadores que estão no Juventus em final de carreira, mas que querem ainda trabalhar e conquistar alguma coisa, né? Então, assim, ó, o Barbiroto tinha passado pelo São Paulo, o Juninho Fonseca, Corinthians, seleção, Rocha, Gatãozinho, Heriberto. Esses caras, né, no dia a dia, já demonstraram aquilo que a gente imaginava do o que é ser um profissional. Quando você já é experiente, né, você já está meio que em final de carreira, você tem que ajudar os mais jovens, né? E nós vivenciamos isso, né? Tanto é que o Juninho, os caras, né, quando tinha corridas longas, né, ia no parque correr, eles não seguravam a gente, pelo contrário, né, eles falavam assim, ó, pode correr, pode ir lá na frente, porque nós vamos precisar de vocês lá no campo, a gente precisa de vocês lá no campo, né? Então isso fez com que quando chego, né, que tá Renato, que tá Dunga, esses caras eu já chego, né, assim, não tão distante deles, né, porque as participações que eu já tinha tido em outros clubes me, me levaram, né, para esses clubes com um certo status também, né, e ao mesmo tempo, essa situação que eu falei lá do Juventus, aquilo que eu falei, o Dunga um baita de um profissional, o Renato um baita de um profissional, César Sampaio no Juventus, né, no Palmeiras, né, ele vindo do Santos, até idades, ele é um pouco mais jovem do que eu, o Evair já estava ali no Palmeiras também, o Evair nós tínhamos jogado Juventus e Guarani contra na base ainda, então assim, o futebol vai te levando para alguns caminhos onde você já vivenciou isso com esses caras, ou contra, ou em outros clubes, né? Então, na verdade, só privilégio. Por isso que eu falei no início, né? O privilégio de me tornado um jogador profissional, a minha carreira, e ter vivenciado com muitos bons profissionais, né? Maravilha, estamos chegando aqui quase nos acréscimos, aqui nos 90 minutos. Vou deixar duas questões finais aqui para o Betinho. Quero saber como é que está agora o teu plano de carreira. Tu me falou que no off, né, antes da gravação começar, que estava comandando o Lagarto, que é até do Diego Costa, lá de Sergipe, né? Passagem pelo futebol nordestino. Quais são os teus planos agora para a carreira? Se já tem propostas, como é que está a situação? E também, responde essa que no final depois eu emendo a outra, Betinho. Então, depois que eu parei com o Sérgio, né, em 2008 lá, eu fui para o Palmeiras, aí trabalhei ali na base, passei pelo Juventus, pelo Marília, Guaratinguetá, e fui em 2014 no Confiança, lá de Sergipe. Nós fomos bicampeões estadual, um acesso da Série D para C, batemos na trave para a Série B, perdemos por Londrina, né, no mata-mata. Aí depois eu passei para o Sergipe, que é o outro grande do estado, Itabaiana.
Frei Paulistano, que é um time pequeno lá de Sergipe, nós fomos campeões estaduais, jogando com meu filho, Matheus. Esse foi um dos, assim, eu tenho que agradecer o homem lá em cima sempre, que é muito difícil você ser campeão. E ainda ser campeão ao lado do seu filho, isso foi fantástico, né? Qual é a posição dele? Ele é lateral esquerdo ou meia esquerda. Jogador, inclusive começou na base do Palmeiras também, mas aí teve as suas lesões, que infelizmente aconteceram, e agora ele está caminhando aí no meio também. E aí eu estava agora... A avaliação do pai é aprovada? É um bom jogador mesmo? Do pai já desde pequeno, né? E como treinador, só se continuar seguindo que ainda vai ter sucesso aí pela frente. Muita qualidade técnica. E aí eu estava agora no Lagarto, que encerrou, nós não conseguimos chegar. O ano passado eu estive no Lagarto, nós chegamos à final, mas perdemos a final para o Sergipe, né? Aí eu retornei agora esse ano, mas não conseguimos chegar na semifinal. Acabou o contrato, agora esperar, né? Novos contatos aí, né? Esperar o telefone tocar para poder voltar ao batente, né? Voltar ao trabalho. E se Deus quiser, vai tocar em breve, que o Gol Olímpico aqui, podcast, é pé quente, hein? Mas tu tá falando do Renato Gaúcho, eu lembrei da polêmica com os técnicos estrangeiros. Aliás, o Renato, acho que no ano seguinte, ele foi para o Galo, 94, se não me engano. Ele, enfim, foi direto, não tenho certeza a época. Mas o que tu acha do trabalho dos técnicos estrangeiros? Tu é a favor, é contra? Inclusive, hoje tem Palmeiras aí do Miguel e o Flamengo, duelo de técnicos portugueses. Tu é a favor ou contra esses estrangeirismos que estão fazendo até sucesso no Brasil? Não, eu sou a favor. Assim como eu particularmente quero trabalhar fora do país, né? Então eu também tenho que aceitar que outros venham trabalhar aqui. O questionamento que a gente faz é porque para que a gente trabalhe fora, a gente precisa que os nossos cursos, né, que hoje é feito na CBF, seja aprovado pela UEFA, pela Conmebol, pela FIFA, né? E os estrangeiros, quando vêm para cá, eles não precisam cumprir a carga horária dos cursos que a gente faz. Porque eu tenho a licença A, estou fazendo a licença Pro, o Sérgio já terminou a licença Pro, né? Então, esse é o único questionamento, né? Porque a gente, para sair, os nossos cursos, né, que é feito pela CBF, não é aceito. E qualquer treinador estrangeiro pode vir aqui e trabalhar normalmente. Agora, em termos de capacidade, existe bons estrangeiros, assim como existe também excelentes brasileiros trabalhando. Só que a paciência com o estrangeiro, ela é muito maior do que com a do brasileiro, né? A paciência, e isso faz muita diferença, especialmente na nossa cultura do futebol brasileiro. Da minha parte, então, Betinho, muitíssimo obrigado. Vou passar a bola agora para o Miguel. Depois a gente agradece aí, principalmente a Ana, a assessoria. A Ana deu aqui uma força imensa. Ela também já tinha ajudado a gente aqui do Gol Olímpico Podcast para ter chamado lá atrás o Sérgio Soares também. Muitíssimo obrigado também a Ana. Considerações finais, então, Miguel. E, Betinho, falando sobre treinador estrangeiro, brasileiro, tem algum treinador que o senhor se inspira? Se for brasileiro, se for estrangeiro, se for de agora, se for do passado, algum treinador da história do futebol que o senhor tem como uma inspiração, assim? Assim, eu tive o privilégio de trabalhar com grandes treinadores, né? Trabalhei com Enio Andrade, Jair Pereira, como eu citei, Carlos Alberto Silva, Tele Santana. Esses caras aí, para mim, foram referências, né? Só mestre, fera. Exatamente. Nelsinho Batista, enfim, eram inúmeros os treinadores, né, que com muita capacidade, e não é à toa que nós somos, né, pentacampeões, porque nós temos bons treinadores, sim. Então eu tentei, né, dentro agora da minha função, trazer características individuais de cada um deles, né. É lógico que eu tenho a minha também, para poder, dentro do meu trabalho, a gente executar. E não tem como fugir hoje, né? Hoje o futebol, ele da minha época para cá, ficou muito mais rápido, muito mais com força, né? O campo meio que diminuiu, né? O campo continua o mesmo tamanho, mas onde os jogadores ficam, aglomerou-se tudo, né? Então fica uma competição muito tática, né? Os jogadores se preocupando muito mais com a tática do que com o individualismo, né? Quando a gente vê algum jogador surgir do 1 contra 1 dele ser bom,
é um diferencial que precisa ser explorado, né? Até um grande questionamento, né? O futebol brasileiro perdeu essa característica. Infelizmente, isso nós perdemos na base, mas aí perdemos na raiz lá. Eu jogava bola na rua, no campo de terra, que não sei o quê, e outros, né? Isso foi diminuindo. Mas nós temos, sim, grandes jogadores e grandes treinadores aí no mercado. Bom, então é isso. Deixar aqui mais uma vez meu muito obrigado ao Betinho, né? O Gilberto Carlos Nascimento. Costa não. Gilberto Carlos Nascimento, Betinho, treinador, ex-jogador, com várias histórias no futebol. Meu muitíssimo obrigado. Boa sorte aí na continuação da carreira. Em breve, se Deus quiser, vai surgir um convite e logo, logo já estará aí na beira do campo, comandando novas equipes aí, mostrando um brilhante trabalho aí na frente do futebol. Meu muito obrigado, Betinho, mais uma vez. Mais uma vez, eu também agradeço ao Marcelo, ao Miguel, ao Gabriel aí que fica na produção. Foi muito legal, muito satisfatório mesmo poder falar, né, de futebol, falar da minha história. Então, agradeço muito a vocês, desejo muito sucesso aí para vocês, o Gol Olímpico, né, podcast, que vocês consigam ter esse programa aí por muito, muito tempo, porque é muito bom se falar de futebol. É uma honra ter você aqui conosco. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado, Miguel. Valeu, hein? É a estreia do Miguel aqui, hein? É a estreia. Também quero agradecer, Betinho, agradecer ao Marcelo, ao Gabriel, aí, a todo mundo, o pessoal aí de casa que está assistindo a gente. Quero agradecer por ter me dado a oportunidade de estar participando aqui. Primeira vez, primeira de muitas, né? Se Deus quiser. E é isso aí, Betinho. Boa sorte na sua carreira também. Que você possa estar fazendo cada vez uns trabalhos melhores por onde passar. E é isso. Muito obrigado. Beleza. Sucesso aos dois aí ao programa. E deixando mais uma vez aqui, frisando, obrigado a Ana, né, da assessoria de comunicação, que fez esse meio campo, a meiuca aí para chegar até o Betinho mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Gol Olímpico Podcast agradece. É isso então, meus caros. Se inscreva no canal Gol Olímpico Podcast. Está no YouTube, está no Spotify, está no Deezer, enfim, no Instagram, voltando também aí com novos projetos, com a nova colaboração do Miguel também aqui conosco. Obrigado, Gabriel Galati. O Gabriel tá nos bastidores, né, na coordenação das imagens. Voltamos, então, na próxima semana com um novo convidado, novos episódios, um novo projeto, uma nova roupagem do Gol Olímpico Podcast. Nosso muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novidades do projeto. Estamos juntos. Cuide-se bem. Até lá. Tchau.